Olá, galerinha. Vamos lá rever a operação potência, belezinha? Se A, B e X são números reais, define-se a operação potência expressa pela igualdade. Veja o seguinte, aqui eu tenho, nesse caso, A elevado a X igual a B. O A, nesse caso, é minha base. O X é o que chamamos de expoente. E B é o resultado da minha operação, que é a minha potência, certo? De acordo com o tipo de expoente que tivermos aqui, a potência apresenta restrições quanto ao valor da base, certo? Existem algumas restrições aqui. Vamos ver, por exemplo, a operação potência. Potência de expoente natural. Se A é real, isso quer dizer, qualquer número que eu tiver, e N é um natural, certo? Aqui só entraria os números positivos inteiros, que é natural. Definimos que A elevado a zero é igual a 1. Isso é uma definição, que quando a gente vê as propriedades, a gente pode ver da onde sai que A elevado a zero é igual a 1. Para qualquer valor que eu tiver elevado a zero, vou ter igual a 1. Sabendo que qualquer valor menos o zero, porque o A tem que ser diferente de zero. Se tivermos uma relação zero elevado a zero, isso é uma indeterminação. Então, isso a gente não tem como calcular. Belezinha? A elevado a 1 é igual a A, quer dizer, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E A elevado a N, quando esse N é maior ou igual a 2, já que quando ele for 1, ele é ele, o resultado dele mesmo, a gente vai ter o quê? Uma operação de representar ou colocar as bases, a quantidade de vezes que n me pede. Lembrando que isso é um produto, uma multiplicação. Então, cada elemento desse vai ser um fator. Então, vamos ter n fatores dependendo de quem for meu n aqui. Se eu tiver 4, então vamos repetir 4 vezes o meu fator. Belezinha? Vamos ver isso como é que fica. Exemplo. Como eu já disse, qualquer número elevado a zero, isso vai dar sempre 1. Quando eu tenho aqui, ó, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Menos 2 elevado à quinta. Então, como esse meu expoente aqui é 5, isso quer dizer que eu vou repetir essa minha base 5 vezes, ok? Como estamos aqui. E veja aqui, multiplicando, temos 32. Ela é negativo porque o meu expoente aqui ele é ímpar. Porque menos com menos vai dar mais com menos dá menos com menos mais e mais com menos dá menos, certo? Então, aqui o meu expoente ele fica, a minha potência fica negativa, certo? A operação de potência, vamos lá? Potência de expoente inteiro negativo, certo? Se o meu expoente for negativo, como é que fica? Se A e N são números reais, com A diferente de zero, então isso só serve se o A aqui for diferente de zero, quer dizer, minha base não pode ser zero. Define-se que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Isso quer dizer que se eu tivesse A elevado a menos a um expoente negativo, eu considero como se tivesse A sobre 1. E eu vou fazer a inversão dessa fração. Invertendo ela, eu tenho 1 sobre A. E isso faz com que o meu expoente, que é negativo, ele fique positivo. Então, qualquer número elevado a um expoente negativo é igual a sua inversão, o inverso dele, a 1 sobre A, elevado ao mesmo expoente positivo, que pode ser representado também dessa maneira. Se, nesse caso aqui, o meu numerador for 1, belezinha? Vamos ver alguns exemplos. Se eu tenho aqui, ó, 5 elevado a menos 1, faço, nesse caso, a inversão, certo? Então, eu tenho 1 sobre 5 elevado a 1, que é igual a 1 quinto. Se eu tenho aqui uma fração, menos 8 terços elevado a menos 1. Então, invertendo isso, eu tenho quem? 3 oitavos. 3 oitavos e elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, temos menos 3 oitavos. Veja o seguinte, se a potência de expoente inteiro é fracionário, então, se A é real, M e N são números inteiros, com N maior que zero, define-se que eu tenho isso aqui, uma fração no meu expoente. Então, aqui a gente faz até uma brincadeirazinha. Faz o seguinte,
Faz como se a gente tivesse um solzinho aqui, ó, certo? Isso é o sol escaldante daqui do Nordeste. Então, o que acontece? Está tendo sol, então esses sujeitos aqui. O sol está muito quente, a gente vai fazer uma casinha, que seria meio radical. E aí eu faço o quê, ó? Quem está no sol, nesse caso aqui, já passou muito tempo no sol, ele vai para a sombra e entra dentro da casinha. Quem estava na sombra vai ficar no sol. Então, aqui, quando eu tenho isso aqui, A elevado a m sobre n, é igual a uma raiz, onde o índice dessa raiz é o denominador da fração e o expoente, nesse caso de minha base, é o numerador dessa fração. Vamos ver como é que ficaria isso. Então, se eu tenho isso aqui, ó, 1 elevado a 1 meio. Então, lembrando, eu tenho o meu solzinho, certo? Tá aqui o sol. E aí tem o seguinte, vou construir minha casinha onde a base, que é 4, vem para cá, aqui ficaria 1, certo? E aqui eu teria o 2. Então, quem está aqui, nesse caso, no sol, vem para a sombra, quem está na sombra, vem para o sol. E aqui eu efetuo. Como é uma raiz quadrada, não precisa aparecer o 2. Como está elevado a 1, não precisa aparecer 1. Raiz quadrada de 4 é 2, certo? Aqui, ó, 25 elevado ao meio, mesma coisinha. Faço aqui, ó, então eu teria 25 elevado a 1, que é o meu numerador, e o 2 ficaria aqui. Então, teria raiz quadrada de 25. E aí eu tenho o seguinte, raiz de 25, 1, raiz quadrada, certo? Aqui agora eu tenho 16 elevado a 1 terço. Então, de novo, eu tenho a raiz. Veja que 16, 1, eu não preciso colocar, certo? Mas 16 elevado a 1 é 16. E o 3, nesse caso, que é o meu denominador, passa para cá. Então, quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra, certo? Então, aqui não tem um valor exato, mas já para eu simplificar. Já que se eu fatorar o 16, eu vou ter por 2, vou ter 8, por 2 eu vou ter 4, por 2 eu tenho 2, por 2 eu tenho 1. Então, aqui eu vou ter 2 a quarto, certo? Como é o cubo, então eu posso escrever essa raiz cúbica de 16 como sendo a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1. Já que isso aqui seria 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1. A gente repete a base, soma esses expoentes, então tenho isso. Como aqui é o cubo, então esse 2 sai. Então eu teria a raiz de 2, quer dizer, teria 2 vezes raiz cúbica de 2, que é o que temos aqui. Certo, pessoal? Veja um caso aqui onde o numerador não é 1, certo? Além disso, ele é negativo. Para a gente ver que a gente pode associar as várias formas que eu tenho, positivo, negativo, fração, decimal e assim por diante. Certo? Então, o que acontece aqui? Primeiro, para a gente começar a resolver, a gente tem que deixar esse expoente positivo. Então, como a gente faz isso? A gente inverte a nossa base. Então, invertendo a nossa base, eu vou ter 4 nonos igual a 3 meios. Agora, 3 meios ficou positivo. E aí, vamos fazer a mesma coisinha aqui, certo? Colocar isso aqui dentro de uma casinha, no caso, dentro do radical. Então, eu tenho um radical, onde, nesse caso, o numerador, quem está na sombra, vem para o sol, certo? E quem está no sol, vem para a sombra, certo? Ficaria 3 aqui, então ficaria 4 nonos elevado a 3. Porém, esse 3 ficou fora porque tanto 4 como 9, eles têm raízes. Então, vejam só. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então, temos aqui, nesse caso, resolvemos a raiz. E aí, elevamos a 3 ao cubo aqui, ao meu expoente. Que isso vai ser igual a, lembrando que a minha potência, que é 2 vezes 2, vezes 2, que isso vai me dar 8. Certo? Onde o 3 aqui vai ser 3 vezes 3 vezes 3, certo? Que vai me dar 27. Então, o resultado dessa minha potência aqui é 8 sobre 27 avos. Ok, galerinha? Vamos ver agora a questão das propriedades das potências, certo? Existem 4 regrinhas básicas de potências que a gente precisa saber para trabalhar melhor com potência. Vejamos a primeira. No produto, nesse caso, de potências de mesma base, esse A representa que os números aqui são iguais,
e os expoentes vão ser diferentes, ou podem ser iguais também. Mas o que é que a gente faz? A gente vai repetir a base e somar os meus expoentes aqui, ó. São meus expoentes, certo? A segunda regrinha, ela me diz o seguinte, que quando eu tenho um quociente, quer dizer, uma divisão de uma potência por outra potência, de mesma base, lembra, ó, aqui é A, então são números iguais, esses x e y podem ser ou não iguais, certo? Então eu tenho que A, a gente vai pegar a base, que é A, e repete a base e subtrai os expoentes. Então, de cima menos o de baixo. Teríamos isso aqui, certo? A subtração deles. Já que aqui, ó, multiplicação, operação inversa, divisão. Aqui a gente somou, aqui a gente vai subtrair. São operações inversas. O próximo é a potência de potência. Quer dizer, se eu tenho esse A elevado a x, e essa está elevada a outra potência que está elevada a y. Então, vamos lá. Basta fazer o quê? Repetir a potência e multiplicar os expoentes. Então, x vezes y, x vezes y. Aí temos o seguinte, até aqui a gente estava trabalhando com a mesma base. Existe uma propriedade que diz que se nesse caso aqui tiverem bases diferentes, mas tiverem os mesmos expoentes, certo? A gente pode colocar elevado ao mesmo expoente ou vice-versa, certo? Essa multiplicaçãozinha aqui. Então, multiplica-se a base e repete o expoente agora. Isso se as bases forem diferentes e os expoentes forem iguais, ok? Vejam, uma fração, dependendo da questão, eu posso dividir isso. Fazer o quê? A elevado a x e B elevado a x. Separar, nesse caso, as minhas potências, certo? Uma potência, outra potência. Ok? Ó, isso se for necessário. Vamos lá ver alguns exemplos, certo? Então, vejam aqui. Aqui eu tenho multiplicação. Vejam que as bases são iguais. Os expoentes, obrigatoriamente, não precisam ser. Quando é um produto, a gente faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Então, somando aqui, eu tenho isso. Como esse meio já é conhecido nosso, esse 0,5 pode ser representado como um meio. E aí, lembrando, quando o expoente é uma fração, eu transformo em um radical. Aquela coisinha, bota na casinha. Então, o 4, aqui fica o 2 e aqui é 1. Então, raiz de 4 vai ser 2, certo? Próximo exemplo, eu tenho isso aqui. Olha, veja que aqui eu já tenho uma operação composta. Os expoentes, eles estão subtraídos. Então, eu sei que isso aqui veio de quê? De uma divisão. Isso quer dizer, eu estou dividindo o de cima menos o de baixo. Então, é 3 elevado a 2x e 3 elevado a 1. O máximo que eu posso fazer aqui é tornar isso bonitinho, porque eu não sei qual é o valor de x. Então, esse x posso deixar dentro ou fora, tanto faz, e elevado ao quadrado. O máximo que eu posso fazer nesse tipo de operação aqui, já que eu não sei quanto é x, é isso aqui. Certo, pessoal? Vamos lá. Vejam, aqui eu tenho outra regrinha. Eu tenho uma multiplicação e um quociente, uma divisão. Um produto e um quociente, uma multiplicação e uma divisão. Então, primeiro vamos efetuar isso por parte. Vejam, aqui em cima, eu tenho isso aqui, 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Aqui, como é um radical, a gente não tem como extrair a raiz de 3, que isso é um número irracional, isso não dá um valor inteiro, nem decimal exato. Então, a gente vai fazer o quê? Transformar de volta em uma potência. Então, aqui eu vou ter isso aqui, 3 elevado a 1 meio. Lembra, 1 raiz quadrada que não aparece, aqui é 2. Então, fica 1 elevado a 2. Ó. Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, vejam. Temos o seguinte aqui. Resolvendo aqui, essa parte de cima, isso é um produto, uma multiplicação. Então, eu tenho 3 elevado a 3 mais 2, porque a gente repete a base e soma os expoentes, certo? Isso aqui, nesse caso, embaixo, eu teria 3 elevado a 1 meio. Então, isso aqui ficaria como? 3 elevado a 5 sobre 3 elevado a 1 meio, certo? Claro que eu posso fazer isso de uma vez só. 3, já que aqui é multiplicação, eu posso somar esse com esse
e subtrair o meio, já que aqui ficaria quem? 3 elevado a 5 menos o meio, certo? E resolveríamos isso, lembrando, resolver fração nesse caso, eu tenho 5 menos 1 meio, certo? Aqui para a gente resolver, multiplicamos aqui, ó, certo? O numerador, então, 2 vezes 5, isso vai me dar 10, certo? O resultado, 10 menos 1 dá 9, então isso vai ficar 9 sobre 2. Então, multiplicamos o denominador e efetuamos a operação, certo? Seja soma, subtração e aí por dentro. Então, vou ter 9 meios, certo? Então, resolvendo isso, eu tenho isso, ó, 9 meios. Então, fica aqui. Isso aqui ficaria 3 elevado a 9 meios. Aí aqui eu tenho isso, olha, 2 elevado a x vezes 3 elevado a 2x vezes x. Nesse caso, as bases são todas diferentes, certo? Se as bases são diferentes, então a gente vai ter que trabalhar em cima do mesmo expoente. Então, fazemos o que aqui? Veja, fica 2 elevado a x, 3 ao quadrado. Isso vai me dar 9, que eu posso separar isso, porque vem da potência de potência. E aí ficamos o seguinte, 2 elevado a x, 9 elevado a x e 5 elevado a x. Como está tudo elevado a x, podemos colocar dentro de um mesmo expoente. O mesmo parênteses elevado a um expoente só. Então, 2 vezes 9 dá 18. Então, isso vai ser igual a 18 quintos. Eu não sei quanto é o x, então ficamos por aqui. Se tivesse um valor aqui para x, a gente poderia calcular quanto seria o resultado dessa potência.